Eu fiz tudo no processo no Brasil, todo o processo no Brasil. Só vim pra cá pra fazer a prova do Uniclex. Então essa entrevista eu fiz por Skype. Então foi assim que eu fiz as entrevistas nos hospitais que quiseram me contratar. Bem interessante essa questão das agências, assim. E se você tivesse que nos contar um pouquinho sobre os aspectos positivos, tem como você dizer, por exemplo, 3 aspectos positivos sobre a carreira aqui, 3 aspectos negativos? Bom, aspecto positivo, você tem o reconhecimento, você consegue aqui nos Estados Unidos, eu nunca tinha visto isso no Brasil, comercial na televisão da Johnson & Johnson valorizando o enfermeiro. Eu nunca vi isso no Brasil. Então, essa valorização do profissional aqui é um ponto positivo muito bom. Segundo ponto positivo é a autonomia que o profissional de enfermagem tem aqui, né? Por exemplo, se você quiser, mais tarde, fazer uma pós-graduação e ser um nurse practitioner, você tem uma autonomia muito grande. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é um nurse practitioner, mas é um ramo da enfermagem que você tem uma autonomia muito grande, que você pode abrir uma clínica, pode consultar, pode até prescrever medicação. E também a valorização salarial, né? Você consegue ganhar bem, você não vai ser rico, mas você vai conseguir ganhar o suficiente. Se você quiser trabalhar num emprego só, você consegue trabalhar em um emprego só e sustentar a sua família. Você não tem aquela necessidade de ter 2 empregos, a não ser que você queira mais dinheiro. E não é uma coisa que no Brasil, que se você tiver um emprego só, você não sobrevive. Então esses são os 3 pontos positivos, eu acho, né? Que é a autonomia, o reconhecimento e a remuneração, que é uma remuneração um pouco mais justa. Agora, o aspecto negativo eu aponto para o sistema de saúde, porque infelizmente aqui o sistema de saúde, embora seja de primeiro mundo, top, mas é muito caro, e isso inclui o seguro-saúde aqui, todos são coparticipativos, e isso te tira muito, você acaba gastando muito todos os meses, e quando você vai utilizar, você gasta mais um pouco. O segundo ponto negativo são as férias. Por exemplo, porque não tem muitas férias aqui, não tem esse negócio de você ganhar no Brasil 30 dias de férias pagas e mais um terço salarial, que é um bônus. Isso não tem aqui, né? Esse é um ponto negativo que me incomoda muito. E o terceiro ponto negativo eu acho que tem muito terceiro ponto negativo, não sei se eu posso dizer que mas é mais o medo, não medo, mas você acaba tendo um pouco mais de receio de fazer uma coisa por conta de processo e tudo mais, porque tudo aqui, se você fizer qualquer coisa de errado, não existe aquele negócio de demissão, aviso prévio. Se você fez qualquer coisa errada, você vai ser demitido e pronto, acabou. E não importa quantos anos você tem de casa, eles não têm muito essa tolerância. Então é uma coisa que eu acho, não sei se é um ponto negativo, mas um ponto de ficar com sono, de ficar preocupado, né? Talvez seja isso a palavra. Eu concordo, eu acho que a questão das férias, para quem é mulher, também tem que pensar na questão da licença maternidade. Aqui é super, super curta, assim, não existe essa questão de ficar 3, 4 meses em casa com um bebê, sabe? Geralmente são 6 semanas para as mulheres que tiveram parto normal e 8 semanas para as mulheres que tiveram parto cesariana, então é bastante complicado. E eu acho que em relação aos processos, os hospitais, embora seja uma questão muito séria e preocupante, mas o hospital te dá um seguro, né? E também te oferece assessoria jurídica, caso se você cometeu um erro de medicação, um erro com o paciente, algum erro de procedimento, você vai sim para a justiça, mas o hospital não vai deixar você na mão, a menos que você tenha feito um erro assim muito grosseiro, assim, sabe? Mas eu acho que existe essa questão, assim, sim, os pacientes processam o tempo inteiro. Eu trabalho na área de saúde da mulher, então acontece muita questão de processos, mas não é só o enfermeiro em si, vai o médico para a justiça, vai todo mundo, né? Vai toda a equipe, e eles te ajudam muito, eu acho, né? A questão de... Nesse ponto é verdade, né? Mas dá medo, com certeza dá medo. Um ponto negativo também, agora lembrei é que no Brasil, por exemplo, quem trabalha em plantão noturno,
acaba tendo o direito de descansar 3 horas. Isso é uma coisa comum no Brasil. Você fazer o horário de descanso, uma coisa, se eu não me engano, está até não sei se está na legislação, mas é uma coisa comum, é um ato comum em todos os hospitais no Brasil que trabalha à noite. Aqui não há isso. Não. O plantão pode estar tranquilo, que você não vai poder cochilar. É. Você vai ficar à noite, nem que você não esteja fazendo nada. Eu trabalho num setor fechado. Então, quando tem pouco paciente, estou com censo baixo, 3 pacientes, por exemplo, no setor. Ou seja, não tem muita coisa para fazer. Os pacientes dormem. Então você tem que ficar acordado lá, mesmo sem estiver fazendo nada, olhando o computador. E eu acho que isso é uma falta de união das enfermeiras, né? Porque eu também comecei minha carreira aqui de noite, como eu já contei pra vocês, e eu sempre pensava assim, mas por que a minha colega não pode tomar conta dos meus pacientes que estão dormindo, caso alguém acorde pedindo medicação, alguma coisa assim nesse sentido à noite, e a outra enfermeira pode dormir por 1 hora, 1h30, 2 horas, né? E depois acorda e toma conta da unidade. Não existe isso aqui, né? Essas enfermeiras, eu me lembro que as enfermeiras que tinham mais experiência que eu, ficavam assim, tipo, como é que ela pode estar com sono? Será que ela pensa que vai dormir? Não tem essa coisa, né? A pessoa tem que ficar lá. Fica 5 enfermeiras acordadas a noite inteira, olhando para as paredes, né? Sem poder dormir. Eu também acho que isso foi um aspecto negativo, assim, nessa questão, né? E de que você tem saudade do Brasil? O que você sente bastante saudade, assim, do Brasil? Amigos, família e comida. É verdade. Principalmente isso, porque assim, o Brasil tá lá, sempre quando quiser visitar e tudo mais. Então assim, a beleza natural no Brasil tem, aqui também tem. Então acaba compensando. Mas os amigos, a forma que você cria amigos no Brasil é diferente daqui. Os americanos não são, culturalmente, não são tão abertos à amizade quanto é no Brasil. Esse negócio de abraçar, de beijar algo no rosto. Não existe muito aqui isso, né? Então, os amigos daqui não são. Eu não enxergo como os amigos no Brasil. Os melhores amigos, 2 melhores amigos no Brasil são diferentes de 2 melhores amigos americanos. Com certeza. Eu acho que também por isso que os brasileiros acabam se unindo tanto aqui, né? A gente começa a procurar pessoas brasileiras para fazer amizade, né? Às vezes eu tô nas lojas e se eu escuto alguém falando em português, eu já me apresento. A gente sente muita saudade dessa questão de fazer amizade, né? E os amigos acabam se tornando família, né? As pessoas que a gente acaba conhecendo aqui como amigos acabam se tornando parte da sua família. E como é que está sendo a questão da adaptação para a tua família, assim? Como é que as crianças, sua esposa... Então, eles se adaptaram incrivelmente bem, mais rápido do que eu imaginava, né? A minha esposa, ela é professora de inglês, então o idioma não foi uma barreira para ela. E ela é muito expansiva, ela é muito simpática, então ela faz amizade muito rápido. A minha filha... A gente, desde pequenininho, a gente falava em inglês com ela. Então, o inglês nunca foi uma barreira aqui. Hoje em dia, o inglês dela é muito melhor que o meu. Uau! Incrível, né? Ela tá aqui, ela veio pra cá com 10 anos, hoje já está com 11, e o inglês dela já é muito melhor que o meu. Uau! Criança aprende muito rápido, pequena, né? Minha bebê, não conta. Ela tem 2 anos, então qualquer coisa para ela, qualquer coisa diverte ela, então a adaptação dela foi mais tranquila. Em relação à temperatura, que as pessoas falam assim, mas o frio, eu moro no Tennessee, não é tão frio quanto em Nova York, onde você mora, mas também é bastante frio. A gente, no início de janeiro, a gente pegou menos 20 graus aqui, menos 19 graus Celsius, né? Mas tudo aqui é preparado para o frio, então as casas têm aquecedor. Eu acho que eu passei mais frio quando eu morei em Friburgo, no Rio, do que aqui. Embora em Friburgo, no Rio, não chegue nem perto do frio daqui. Lá fazia no máximo, ou seja, 5 graus. Isso nem sonhando é frio daqui. Só que lá as coisas não são preparadas para o frio. Embora seja frio, não há aquecedor central nas casas, né? Nada é preparado para o frio. As lojas não têm aquecimento central. Aqui tudo é preparado para o frio. Então, eu achei que o frio fosse um fator difícil de adaptação, mas não é. Bem rápido. Roupa não é caro de se comprar. Se você quiser comprar um casaco, você não vai pagar rios de dinheiro como é no Brasil. Então, nem isso foi tão difícil. A adaptação foi tranquila. A pior parte da adaptação realmente foi se você
se aborrecer com qualquer coisa, você não tem com quem recorrer, não tem amigos, então... A gente fica um pouco sozinho aqui, né? Bastante, né? E fala um pouco da tua percepção sobre a qualidade de vida nos Estados Unidos. Você já falou um pouquinho, mas em relação ao custo de vida, em relação à qualidade das escolas, a questão da segurança urbana, meio de transporte, como é que está sendo isso para vocês? Então, eu moro em Memphis, no Tennessee. Aqui, o custo de vida é menor, é um dos menores dos Estados Unidos. Então eu consigo, por exemplo, alugar uma casa de 3 quartos, uma casa mesmo, vou pagar $1.400 por mês. Uau! $1.300 por mês. Então é um custo de vida muito barato. O meu apartamento tem 110 metros quadrados, mas é um apartamento. Por ser apartamento, eu pago $950 só por mês. É uma coisa impensável em alguns estados. Então o custo de vida aqui é muito barato, onde eu moro. Então isso impacta diretamente no seu salário. Então, como o seu salário não é um dos maiores, porém, mas não é ruim, você acaba gastando pouco. Você enche o tanque do seu carro com $30. Diferente do Brasil, que você tem que gastar R$200 para encher o tanque. Alimento também é barato, né? Talvez um pouco mais caro seja você comer fora, né? Mas de resto, o custo de vida aqui é muito barato. Escola, você não precisa pagar a escola para o seu filho até ele terminar o segundo grau, se você não quiser. Eu estudo numa escola particular, mas a escola que eu estudo, aí vai uma dica. Vocês vindo para cá, na hora de alugar a casa, vê onde tem a escola boa. Alugue a casa apenas na sua área, onde a escola seja boa. Porque você só pode matricular seu filho na escola da sua área. O lugar onde eu moro aqui, eu não moro no centro de Memphis, eu moro num bairro chamado Lakeland, uma cidade chamada Lakeland, que fica ao lado de Memphis. As escolas aqui, a escola da minha filha é nota 10, então é a pontuação máxima. E eu não pago nada, então a escola é muito boa. Segurança urbana, né? Embora Memphis seja uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, mas ano passado, se não me engano, teve 650 assassinatos. Isso para eles aqui é um absurdo tão grande. No Rio de Janeiro teve 5.000 assassinatos em um ano, em 2017. Uau! Então, se a gente comparar com o Rio de Janeiro, a violência aqui não é nada. Tem violência, óbvio, né? Então você vai evitar certos lugares à noite, tudo mais. Mas em geral, você não tem medo de parar no sinal vermelho à noite. Você não tem medo, né? Diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, já até criaram uma lei que você não precisa parar no sinal vermelho à noite. Uau! Né? Então, isso não acontece aqui, então não existe isso, né? Transporte público aqui na minha cidade é ruim. Aqui não há transporte público, o transporte público é muito ruim. É diferente de Nova York, que tudo você faz com transporte público. Aqui não. Se você não tem carro, você está lascado. Ou você vai andar de Uber ou de Lyft, ou vai esperar um ônibus quando passar. Não tem metrô, não tem trem. Então Memphis é muito carente em transporte público, sim, tá? E eu trabalho 3 plantões por semana, são 36 horas só, fixos. Então eu trabalhava antes terça, quarta e quinta, eu gostava de fazer 3 plantões seguidos porque eu ficava 4 dias em casa, mas eu tive que mudar quinta-feira, então hoje eu trabalho terça, quarta e sábado e fico o resto de semana em casa. Então é impressionante como mudou, né? Opções de lazer aqui, tem muita coisa de graça na minha cidade, tem muitas coisas que são pagas, mas tem algumas coisas para fazer. É diferente de morar numa cidade grande como Nova York, ou Chicago, ou Miami, né? Mas é uma cidade um pouco pequena, mas tem algumas coisas sim para fazer, então não tem muito que me queixar. Gostaria que tivesse mais coisa, mas não posso me queixar muito também não. Eu acho que quando a gente começa a vida profissional num outro país, tem uma certa vantagem de começar numa cidade pequena, onde não tem tanta coisa, assim, tanto movimento. Não tem Porque você começa a se adaptar aos pouquinhos à cultura, né? Então, aos pouquinhos você vai se mentalizando, não tem tanta aquela coisa que você acaba tendo muita informação, muitas opções, muitas coisas para fazer e você acaba não conseguindo absorver com tranquilidade aquela nova realidade, né? Então, e você melhora o idioma também. Quando você mora numa cidade menor, tem menos brasileiro. Então, você acaba te forçando mais a falar inglês. Quando você vai para uma cidade grande, tipo Nova York, Boston, ou Chicago, onde tem muito brasileiro,
cidade maior, tem muito brasileiro. Então você acaba falando mais em português, então você acaba treinando menos o idioma. Inglês, com certeza. Uhum. Em termos de remuneração, assim, como que você acha que os enfermeiros americanos, você acha que eles são mais remunerados do que os enfermeiros brasileiros? Relativamente sim. Por exemplo, aqui eu ganho em torno de $5.000 por mês. 5.000 por mês, 4 e pouquinho, quase 5. Se você pensar assim, $5.000 se transforma em R$5.000, se você transformar $5.000 para reais, então são R$20.000. Não, essa conversão não é uma conversão certa a fazer, porque aqui eu ganho em dólar e gasto em dólar. Botando 1 para 1, por exemplo, se eu ganhar $5.000 aqui e pegar quem ganha R$5.000 no Brasil, quem ganha R$5.000 no Brasil não faz a mesma coisa que ganha $5.000 aqui. O poder de compra de $5.000 é muito maior do poder de compra de R$5.000. Pensando que R$5.000 você paga no Brasil, você vai pagar R$2.000 de aluguel, quase R$1.000 de escola, já foram R$3.000. Então, os seus R$5.000 têm um poder de compra muito baixo no Brasil. Uhum. Aqui você ganha $5.000, porém o poder de compra é muito maior. Você consegue fazer muito mais coisas com $5.000. Então, se você pensar em poder de compra, eu digo que o enfermeiro americano é mais bem remunerado que no Brasil. Okay. Se você pensar nesse quesito de poder de compra. Uhum. Tem muita gente perguntando a questão da idade, né? Tem muita gente que está motivada a sair do Brasil, mas está com um pouco o pé atrás em função da idade, né? Então, qual é a tua percepção? O que você acha daquelas pessoas que têm mais de 40 anos e que estão pensando em mudar da sua carreira para os Estados Unidos? Você acha que essas pessoas... Existe algum tipo de limitação em função da idade? Ou você acha que as pessoas...